Mas, Nath, você chegou de uma forma diferente. Conta para nós como é que aconteceu da doutora Natália chegar nessa titulação. Então, eu vou voltar um pouquinho antes, né, da titulação em si, porque eu vou falar para vocês primeiro do meu interesse por essas especialidades desde muito cedo, né? Então, eu fui uma pessoa que sofreu com dor crônica na infância. Eu tive casos de dor crônica na família. Então, minha mãe tinha fibromialgia quando eu era adolescente. E eu passei aí por processos de consultas diversas. E na época não existia ainda a especialidade em dor, né? A fibromialgia, na época, era uma coisa, assim, recém-descoberta, né? Então, o tratamento que a gente sempre escutava era: toma um remédio para a dor e aprenda a conviver com a sua dor, é isso. Né? Se vira nos 30. Se vire nos 30. E, como vocês devem imaginar, eu tinha o meu próprio sofrimento, porque pediatra nenhum sabia resolver as minhas dores, e eu vi o sofrimento da minha mãe, né? Chegando na faculdade, eu já tinha aí um interesse especial para entender o porquê dessas dores que eu achava, né? Parecia que os médicos não entendiam as dores, porque ninguém falava nada, ninguém tratava nada, né? E, bom, voltando um pouquinho antes, quando eu estava ainda no ensino médio, eu fiz um curso de medicina chinesa, e aí eu estudei coisas de medicina chinesa, não acupuntura, mas aprendi um pouco a respeito de medicina chinesa e eu queria entender por quê. Eu havia sido tratada com acupuntura na adolescência e foi a única coisa que resolveu a minha dor. E foi um médico, Dr. Valdevino, ele era anestesiologista, ele era um dos únicos médicos na minha cidade, em Teresina, Piauí, que fazia acupuntura. E aí, assim, eu fiquei com aquilo na minha cabeça por muitos anos. Como que isso funciona, né? Eu tinha noção de ciências básicas do colégio. Acabou que, nesse curso de medicina chinesa, não esclareceram minhas dúvidas, falavam de yin, de yang, e de madeira, e de fogo, e eu não entendia nada. Não, isso aqui não tá me explicando como que esse negócio resolveu minhas dores. E aí, cheguei na faculdade, e aí eu comecei a pesquisar a respeito das dores e descobri, na época já existia a SBED, que é a Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. E descobri que existiam vários profissionais já antigos no Brasil, que eram especialistas em dor, inclusive médicos que eram clínicos, reumatologistas, cirurgiões, e faziam acupuntura também. E aí eu achei aquilo o máximo. Uau, gostei disso, vou estudar. Montei a liga de acupuntura na minha faculdade. Passei 4 anos da minha formação me dedicando a estudar isso, porque era o que eu gostava. Então, projeto de pesquisa, extensão, trabalho, apresentação em congresso, jornada, simpósio, tudo era relacionado com dor. Dor no idoso, dor na criança, dor na adulto, fibromialgia. E todo mundo me perguntava: mas por que dor? E aí, assim, eu não tinha uma resposta por que dor, mas eu gostava demais daquilo. Eu achava maravilhoso ler aqueles primeiros capítulos de fisiopatologia da dor, assim. E digo pra vocês... Alguém tem que ler isso. Alguém tem que ler. É verdade. E eu digo pra vocês que isso me salvou na prova da residência, porque tinha uma pergunta lá subjetiva e eu respondi tudo, porque eu lia tanto aquele capítulo que eu sabia decorado tudo a respeito da fisiopatologia da dor no dia da prova. Então, quando foi na época de fazer a residência, eu sabia que eu queria fazer dor. Então, já no internato, eu quero fazer residência em dor, mas dor precisa de pré-requisito. E aí, tinha a opção de fazer anestesia, anestesiologia, fazer ortopedia, neurocirurgia, neurologia, acupuntura, fisiatria. Eu pensei, o que eu vou fazer? E aí, eu já tinha essa experiência com a acupuntura, eu já gostava de estudar acupuntura por conta própria, né, na época da faculdade. E aí, vim aqui para Brasília para conhecer o serviço do hospital de base. E aí, passei um tempo aqui, fiz estágio com o Dr. Fernando Genchel,
que foi meu preceptor da residência de acupuntura, né? Um tempo depois, alguns anos depois. E aí, em uma aula que ele sentou para me explicar a respeito do mecanismo de ação da acupuntura, aí meus olhos brilharam e eu entendi o que acontecia realmente, que a acupuntura funcionava de forma simplificada. Mas eu tinha passado 2 anos fazendo um curso de medicina chinesa e não tinha conseguido entender por que a acupuntura de fato funcionava no corpo humano. E aí eu me apaixonei por aquilo. Que legal. E aí, avaliei quais eram as possibilidades de residência em acupuntura no Brasil, quais eram as linhas, porque a gente sabe que existem as escolas, né, dentro de todas as áreas. E aí eu falei, não, eu quero realmente estudar a parte neurofuncional. Eu quero que a minha formação ela seja embasada dessa forma. E aí, fiz a residência de acupuntura, já terminei a faculdade, já fiz logo a residência. E eu já sabia que eu ia fazer a residência de acupuntura e depois eu ia fazer a residência em medicina da dor. Já tinha o meu projeto de vida já planejado para os próximos anos. Que fantástico. Tudo milimetricamente calculado, que é completamente o oposto do que a gente conversou aquele dia, quando eu estava falando de como eu escolhi as coisas. Não, nem comecei a falar ainda, eu estou aqui impressionado. E, assim, veja que é um caminho, assim, muito focado. E uma coisa que me chama muita atenção quando você explica, assim, eu fui paciente de acupuntura. Não sou porque eu não consigo ser paciente de mais nada agora. Mas, enfim, fui por muitos anos tratado com acupuntura e compartilho de você essa sensação de que eu não sei como, mas funciona. E eu fui atrás de tentar descobrir, mas eu parei na madeira, no fogo, no yin yang. Cara, assim, tudo bem, beleza. Eu não sou da cultura chinesa, eu não entendo, na minha vida não teve um histórico para conseguir compreender aqueles conceitos que me parecem ter uma raiz cultural muito mais forte e diversa do que a minha. E aquilo simplesmente não me explicou. Eu continuo sem entender. Eu sei que funciona. Mas sabe o que é uma coisa incrível que eu acho da medicina chinesa? É porque, assim, eles tiveram a capacidade de fazer uma medicina baseada em evidência há 3.000 anos atrás. Foi basicamente tentativa e erro.